muito boa tarde, tudo bem? Tá começando o Globo Esporte agora, 1h em ponto, no horário de Brasília. É um fim de semana com muito Brasileirão pra você, né? Amanhã tem Vasco e Corinthians, na Globo. Hoje tem decisão do Intercontinental Sub-20, é o famoso Mundial de Clubes, né? E já é daqui a pouquinho. Flamengo e Barcelona jogam ao vivo na Globo, a partir de 4h30 da tarde, no Maracanã. Luiz Araújo, cruzamento! Gol! Léo Ortiz! Uma temporada em que os zagueiros estão em alta no Flamengo. Léo Pereira! Conviver com eles tem sido um privilégio. Creio que eu tenho muito para aprender com eles ainda. É só aprender e evoluir para quando descer também colocar em prática. João Vitor tem só 18 anos e já faz parte do elenco profissional. Iago, de 20, ainda não subiu. Mas assim como o Léo Ortiz e o Léo Pereira, tem mostrado faro de artilheiro. O Iago vem, ataca a bola. O cabeceio no contrapé do Zayas, que só olhou. Iago é o capitão do time sub-20 do Flamengo. Hoje, ele e João Vitor vão voltar a formar dupla de zaga. Vai ser um jogo difícil, todos nós sabemos, mas a gente vai tentar desempenhar da melhor maneira possível para sair com o título. No ano passado, o Iago e João em campo e o comando de Felipe Luiz, o Flamengo venceu o Olympiacos de virada e foi campeão desse torneio. O Flamengo é o primeiro campeão da Copa Intercontinental Sub-20. Para tentar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20, o Flamengo manteve a base do time campeão em 2024. Além do Iago e do João Vitor, são mais 11 jogadores daquela campanha. Entre eles, alguns com larga experiência na equipe profissional. O meia Matheus Gonçalves subiu ainda em 2022. Ao todo, já fez 57 jogos e 6 gols no time principal. Matheus recolheu, bateu, golaço! Lohan é outro que já é conhecido do torcedor. Com Tite, chegou a ser titular em alguns jogos. Lohan! A decisão de hoje, ainda pelo Sub-20, pode abrir caminho para mais chances para essa garotada. É um jogo de bastante visibilidade, que é muito bom para a gente, que é da base. A gente sabe da importância do título também, então a gente vai fazer de tudo para buscar esse bicampeonato e sair campeão. Bom, já o time principal, profissional, né, do Flamengo, volta a campo segunda-feira pelo Brasileirão. O jogo é contra o Vitória, às 9h e tem transmissão do Sport TV. Tem notícia, né? O Flamengo tá voando, uma fase espetacular na temporada. E hoje chegou a notícia de que clubes europeus estariam tentando tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Sevilha, Porto e Valência, né? Fizeram contato, mas nesse momento o Flamengo não quer negociar, só aceita a transferência pelo valor da multa. E a multa hoje do Léo Pereira é algo em torno de 60 milhões de euros, algo que, convenhamos, nenhum clube do mundo vai pagar por um zagueiro, né? Um zagueiro ainda mais jogando no futebol brasileiro, é uma multa praticamente impagável. Então, se o Flamengo não quer vender, aparentemente não tem negócio, a não ser que o Léo Pereira manifestasse um desejo, né, para a diretoria, falar, olha, chegou meu horário, minha hora, tenho o sonho, o desejo de jogar no futebol europeu, gostaria que vocês pensassem Aí seria a base negociassem. de um projeto mesmo. É. Os clubes são, lógico, o Porto é gigante dentro de Portugal, e um clube respeitado na Europa e precisa de jogador, né? Seria legal nesse ponto, mas aí você fala, pô, de Sevilha, né? Você vai chegar já ele não é questão de estar velho e nem nada, mas pô, você sair de um Flamengo hoje, desse tamanho, podendo conquistar títulos, você fala, puxa vida, será que eu vou procurar um caminho desse? Não vai ganhar mais financeiramente lá do que hoje aqui o Brasil pode pagar para ele, enfim. Só se fosse um projeto dele acreditar, mas falar, não, eu quero pisar nesse terreno. E viver um sonho. E viver um sonho e De conquistar repente, esse sonho, porque ele vai ter que usar como trampolim, isso, né? Exato, de repente conseguir acessar clubes maiores depois. Mas assim, eu acho que até mesmo, entendo essa negativa do Flamengo, é um jogador essencial, a gente fala muito dos Léos do Flamengo, o zaga de seleção brasileira, né? O zaga de seleção brasileira, não preciso avançar muito nessa explicação. Agora, quando a gente vê 3 clubes, Sevilha, Valência e Porto, olhando para o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro dizendo não a esses europeus que pagam em euro, isso tem que ser levado em consideração, a qualidade de vida, né, em termos de segurança, a gente sabe que o Rio de Janeiro
não é o lugar mais seguro do mundo, enfim. Tudo isso entra na conta quando você aceita ou nega uma proposta dessa, falando ali enquanto atleta. Agora, pós-Copa do Mundo de Clubes faz a gente olhar para essas propostas com uma desconfiança maior. Pelo menos eu vejo muito dessa forma, porque a gente viu na Copa do Mundo de Clubes que, por mais que as equipes europeias elas tenham um poder financeiro muito grande, elas vêm aqui, elas realmente compram os nossos jogadores, muitas vezes muito jovens. Não seria o caso do Léo Pereira, né? Já tem 29 anos. Mas não necessariamente jogar na Europa é melhor do que jogar no Brasil. Né? E a gente vem vendo isso... Dependendo aonde, o momento. Dependendo aonde, dependendo do momento, dependendo de qual clube. Claro, tem muito essa questão do sonho, da realização dos sonhos. Tem que ser levado em consideração, porque eu não vou sonhar o sonho de ninguém, né? Cada um tem o seu ali e que isso seja levado a cabo. Mas esse pós-Copa do Mundo de Clubes está sendo muito interessante pra gente ver e meio que cair por terra aquela verdade que era considerada absoluta, que efetivamente jogar na Europa sempre vai ser melhor que jogar no Brasil. Do futebol brasileiro, que ainda precisa, obviamente, de um cuidado pro lado financeiro. Óbvio. Porque, né, se não fosse esses patrocínios de bet, com esse dinheiro, ficou muito caro e clubes estão não sendo nem todos bem administrados e o buraco a gente está vendo que é grande, mas é óbvio que o futebol brasileiro melhorou e ajuda a convencer esses atletas a ficarem. E tem uma questão também, né, Alex, BL, amigos do Troca, o Flamengo hoje é uma potência com capacidade europeia na América do Sul. Então, realmente, para deixar o Flamengo para jogar, com todo respeito ao Valência, ao Porto e ao Sevilha, né, são times que hoje não estão disputando Liga dos Campeões, por exemplo, que seria um atrativo caso estivessem. Eles não estão. O Porto não se classificou para a Liga dos Campeões. Sporting e Benfica, o Sporting classificado como campeão. O Benfica, por exemplo, está disputando com o Fenerbahçe uma eliminatória para chegar à fase grandona, né, a fase de Liga, que hoje mudou o regulamento, né? Hoje tem uma fase de Liga, grupos, né? da Champions League, né, da Liga dos Campeões, e o Benfica está disputando uma vaga lá, o Porto não está. Então, o que seria um atrativo para deixar o Flamengo, de repente, para ir para um desses clubes, que são clubes, com exceção do Porto, que não disputam título nos seus países, deixou de ser tão interessante assim, né? De repente, num clube menor aqui do Brasil, se pinta algo assim, fosse algo mais né, Ser levado em consideração. Causasse um impacto. Mas hoje, para quem joga no Flamengo, não causa mais tanto impacto assim jogar no Valência, no Sevilha ou mesmo no Porto. Transmitido em TV aberta, canal fechado, quem vai transmitir, a gente vai trazer todas essas informações e vamos tirar uma curiosidade de vocês. Por que o Flamengo ultimamente não tem atuado naqueles horários considerados nobres? Por exemplo, domingo, 4 horas da tarde, com transmissão em TV aberta. Sempre em um horário com transmissão em canal fechado. Por exemplo, próximo jogo do Flamengo Campeonato Brasileiro será numa segunda-feira, 9 horas da noite. Dificilmente a gente via isso anteriormente. E por que isso está acontecendo? A gente vai trazer aqui o lado do Flamengo. O que o Flamengo entende em relação a isso aí? Qual é a opinião da cúpula rubro-negra em relação a isso? Tem também jogador do Flamengo na mira do Santos. Será que o Flamengo vai liberar? A gente vai trazer essa informação. Hoje, sábado, também tem Mundial Sub-20. Vamos trazer a parcial de ingresso atualizada. E o Flamengo tem chance de bater esse recorde aí da competição. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim geral vai se inscrevendo no canal Vene Casagrande. Vamos para as informações? Galera, vamos lá. A bola rola nesse sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã. Flamengo e Barcelona. Flamengo é o mandante, porque pela regra com a Conmebol e a UEFA, o mandante é sempre o campeão da Libertadores Sub-20. E é por isso que o jogo será no Maracanã, porque por regra o campeão da Libertadores Sub-20 escolhe o local que vai atuar. Como aconteceu na temporada passada, o Flamengo, diante do Olympiacos, escolheu o Maracanã, porque foi campeão da Libertadores. Foi campeão. Esse ano, foi campeão da Libertadores novamente, escolheu o Maracanã, obviamente, só que agora pega o Barcelona. E a última parcial que eu obtive foi de 35.473 ingressos
vendi 2 até a noite de ontem. A carga total era de 39.153. Conforme vai aumentando a procura pelos ingressos, vai aumentando também a carga, para vocês entenderem. E o recorde dessa edição é de 40.579 pagantes, que foi em 2022, Peñarol e Benfica na ocasião. E tem chance, sim, dessa edição, no caso desse ano de 2025, bater esse recorde. Depende muito da procura ainda nesse sábado, se terá procura, porque aí vai aumentando a carga e, obviamente, se tiver, se bater aí esse número, a gente vai registrar um recorde nessa competição. Então, vamos ver, torcer para os rubro-negros comparecerem em massa. Eu, particularmente, estarei presente. Jogo interessantíssimo de assistir. Flamengo tem condições, sim, de vencer, mas será um jogo muito difícil. E por falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador. Vamos fazer a conta aqui. Ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes. É de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora, o último jogo. E, é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim, é o time mais regular. E na Libertadores, a gente sabe que o Flamengo tem condições, sim, de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time, mas dá para o Flamengo superar. E o Vélez, eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver. Mas antes de falar da semifinal, a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir. E Flamengo Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona a questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente. Porque assim, o Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. E eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view. Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que
essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo. Alexandre Matos é o atual diretor lá. O Vojvoda é o treinador contratado recentemente. Kleber Xavier foi demitido. Então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em